Notícias recentes sobre a questão da propriedade têm destacado a presença de ocupantes ilegais. Esse fenômeno não se restringe aos Estados Unidos, mas também ocorre na Europa, onde a ocupação se tornou um tema político complexo, muitas vezes apoiado por movimentos de esquerda. Um exemplo alarmante vem do estado de Maryland, onde uma mulher, ao retornar de suas férias, descobriu que 2 invasores haviam tomado posse de sua casa e vendido cerca de $50.000 em móveis. Infelizmente, este não é um caso isolado. Relatos semelhantes surgem em várias cidades americanas, com os invasores frequentemente resistindo às ordens de despejo por meses. Além dos óbvios problemas financeiros para os proprietários, como custos legais e possíveis danos à propriedade, há também uma sobrecarga nos sistemas judiciais e policiais. O processo para desalojar os invasores pode ser longo e complicado, resultando em frustração e impotência para os legítimos proprietários. No entanto, há um tipo de invasão que vai além do físico e mergulha no espiritual. De acordo com as Escrituras, nossos corpos são considerados templos do Espírito Santo, sagrados e dedicados a Deus. Assim como um invasor ilegal não tem direito legal sobre uma propriedade, um demônio não tem autoridade sobre um cristão cheio do Espírito Santo. Essa ideia é antiga. As palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 ressoam através dos séculos, lembrando os cristãos de que não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Essa perspectiva espiritual proporciona uma visão única sobre o conceito de propriedade e posse, reforçando a importância da santidade e dedicação ao Senhor. Somos comprados por um preço inestimável. O próprio Cristo Jesus deu sua vida por nós. Essa verdade reafirma que nossos corpos são mais do que meros recipientes físicos. São moradas para o Espírito Santo. Jesus ilustrou isso ao falar sobre o que poderíamos chamar de invasão espiritual. Ele descreveu a situação em que um espírito maligno deixa uma pessoa e vaga em busca de descanso. Não encontrando, decide retornar à pessoa de onde saiu. Ao voltar, encontra a casa, o corpo humano, vazia, limpa e em ordem. Então, o espírito maligno não apenas retorna, mas também traz consigo 7 outros espíritos ainda mais perversos. Juntos, eles ocupam o corpo da pessoa, tornando sua situação pior do que antes. Essa narrativa serve como um alerta sobre os perigos da influência espiritual negativa. Ao refletirmos sobre essa sequência de eventos, compreendemos a seriedade de um espírito maligno deixar uma pessoa e eventualmente retornar, encontrando uma morada vazia e pronta para sua reinvasão. Este é um alerta sobre a necessidade de manter nossas moradas espirituais fortalecidas e protegidas contra influências malignas. Quando um espírito maligno não encontra um lugar para repousar, ele decide voltar à pessoa de onde partiu. Ao retornar, encontra sua antiga morada vazia. É interessante observar como a Bíblia utiliza a metáfora da casa para representar a pessoa. O espírito retorna à sua antiga residência e descobre que está desocupada, trazendo consigo outros 7 espíritos ainda mais malignos. Esta narrativa nos adverte sobre os perigos das influências espirituais negativas e nos lembra que os espíritos malignos não têm o direito de nos possuir. Imagine-se como o proprietário de uma casa esplendorosa, meticulosamente decorada com amor e atenção aos detalhes. Cada centímetro da sua moradia reflete calor, paz e, de certa forma, sua própria personalidade. As paredes são adornadas com preciosas obras de arte e as prateleiras abrigam memórias de décadas passadas, todas elas reverenciadas ao longo do tempo. Sua casa se torna mais do que um simples espaço físico. É uma extensão de quem você é, um reflexo do seu caráter e dos seus gostos pessoais. Contudo, à medida que o tempo passa
e nos envolvemos cada vez mais com as demandas da vida cotidiana, podemos nos descuidar da nossa morada interior. Gradualmente, essa habitação outrora impecável começa a acumular poeira, suas cores vibrantes desbotam e o espaço que costumava ser luminoso e acolhedor agora parece sombrio e desolado. Nessas áreas negligenciadas, sombras inabitáveis se formam, tornando-se refúgio para os piores tipos de convidados indesejados, os invasores espirituais. Assim como os invasores no mundo físico, esses intrusos espirituais são inquilinos ilegais que se apossam de residências e quartos completamente esquecidos. Esses invasores espirituais não têm o direito de permanecer em nosso ser. Eles não têm nenhuma reivindicação legítima de propriedade sobre nós. No entanto, esses invasores encontram brechas em nossa negligência, infiltrando-se e perturbando nossa paz. Eles persistem em sua tentativa de ocupar nosso espaço, recusando-se a partir. Da mesma forma, no reino espiritual, os demônios tentam invadir a alma cristã, prosperando onde encontram fraqueza. A escuridão se alimenta do medo, do caos e da dúvida, gradualmente afastando a alegria e a paz do crente. Assim como um proprietário nunca permitiria que invasores assumissem o controle de sua casa, como filhos de Deus, nunca deveríamos permitir que demônios se infiltrassem em nossas almas. Nossos corpos não são meros recipientes físicos, são templos sagrados onde o Espírito de Deus habita. Então, como podemos evitar que esses invasores estabeleçam moradia em nossas vidas? Em primeiro lugar, devemos lembrar que somos chamados a proteger nossas mentes e corações contra o inimigo e todos os seus terríveis planos. É crucial que permaneçamos vigilantes em nossa fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Manter nossa morada espiritual protegida exige uma prática constante de oração, leitura da Palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Fortalecendo nosso relacionamento com Deus, fortalecemos nossas defesas contra qualquer tentativa de invasão espiritual. Dessa forma, podemos garantir que a luz de Cristo continue a brilhar em nossas vidas, dissipando qualquer escuridão que tente se instalar. Como está escrito em Efésios 6, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças malignas nos reinos celestiais. Esses são os invasores espirituais, e essa é uma batalha pela santidade de nossas almas. Precisamos manter nossos templos espirituais puros e nunca permitir que fiquem desocupados. Assim como os proprietários físicos protegem suas casas com fechaduras, sistemas de alarme e iluminação para evitar a entrada de ladrões e invasores, também devemos estar vigilantes e fortalecidos espiritualmente para repelir as investidas do mal. Podemos nos equipar com a armadura espiritual para garantir que nossos templos sagrados estejam sempre protegidos. Devemos estar prontos para vestir toda a armadura de Deus, disponível para nós mesmos nos momentos mais desafiadores. Podemos cingir-nos com o cinturão da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os sapatos da paz, segurar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito. Dessa forma, evitamos que esses invasores espirituais se estabeleçam em nossas vidas. Um conceito essencial ensinado nos campos de treinamento militar é a vigilância constante. Os recrutas são intencionalmente expostos a situações de alta pressão e monitorados de perto por seus superiores para assegurar que se mantenham alerta e conscientes em todos os momentos. Caso um recruta falhe em manter essa vigilância, ele estará despreparado e poderá enfrentar reprimendas ou outras consequências negativas. Em um cenário de combate real, as repercussões podem ser ainda mais severas, potencialmente envolvendo riscos de vida ou morte. De maneira semelhante, na guerra espiritual, a consciência situacional é essencial.
Assim como os soldados devem estar alertas no campo de batalha, nós também devemos estar atentos em nossas vidas espirituais, prontos para detectar e repelir qualquer tentativa de invasão espiritual. Existe algo chamado consciência espiritual para os homens e mulheres cristãs. Se o crente não estiver ciente de sua espiritualidade e do ambiente espiritual ao seu redor, será pego de surpresa e poderá sofrer as consequências. Como diz a Bíblia em Efésios 6 versículos 11 ao 13, devemos vestir toda a armadura de Deus para resistir aos esquemas do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Portanto, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que quando o dia do mal chegar, possamos resistir firmemente e, após termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. A guerra espiritual é uma realidade tão concreta quanto qualquer outra. Como crentes, enfrentamos um inimigo real e estamos envolvidos em um conflito genuíno. Esta batalha ocorre no reino espiritual invisível e, peculiarmente, não podemos enfrentar nosso adversário fisicamente. Por isso, o apóstolo Paulo destaca que nossa luta não é contra carne e sangue. Na verdade, não estamos lutando contra pessoas ou circunstâncias do mundo material, mas contra os poderes espirituais que operam por trás delas e contra as forças demoníacas que influenciam essas situações. De acordo com a palavra de Deus, devemos nos preparar contra os governantes e potestades das trevas, bem como contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. É crucial que continuemos buscando a Deus em oração e nos alimentando da sua poderosa palavra. Isso fortalece nossas defesas espirituais diariamente, concedendo-nos autoridade e coragem para repelir qualquer invasor demoníaco que tente assumir o controle do nosso ser. Ao restaurarmos a beleza e a reverência em nosso templo espiritual, devemos permanecer firmes em nossa fé inabalável e, se necessário, expulsar os demônios em nome de Jesus. Não precisamos nos submeter às artimanhas do inimigo. Podemos permanecer firmes no conhecimento e na fé de que somos amados por Deus e preciosos aos seus olhos. Assim como cuidamos de uma casa para mantê-la limpa e acolhedora, devemos também cuidar de nossos corpos, garantindo que sejam templos adequados para a habitação do Espírito Santo. Cuidar do nosso corpo espiritual é tão importante quanto manter uma casa bem cuidada e funcional. Uma das maneiras mais eficazes de proteger nosso templo espiritual é investir continuamente em nosso relacionamento com o Senhor. Ao nutrir esse relacionamento, fortalecemos nossas defesas contra as forças das trevas que tentam se infiltrar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, oferecemos ao Espírito Santo um santuário luminoso, limpo e bem conservado, onde ele pode habitar e nos ajudar a manter afastadas as entidades demoníacas que tentam tomar residência. É essencial lembrar que nunca estamos sozinhos nessa batalha espiritual. Deus está sempre conosco, oferecendo-nos força e proteção contra qualquer ameaça. Embora a jornada da vida possa nos apresentar desafios tentadores, devemos recordar que somos capazes de superar qualquer obstáculo e manter um refúgio espiritual sempre pronto para receber o Espírito Santo enquanto trabalhamos para manter afastados os intrusos espirituais indesejados. É essencial que estejamos conscientes da santidade de nossos corpos, os quais são templos do Espírito Santo, e tratá-los com o respeito e a reverência que merecem. Enquanto o mundo ao nosso redor pode estar envolto em escuridão, nossos templos espirituais podem brilhar como faróis de esperança para aqueles que lutam para manter seus próprios espaços livres de influências malignas. Compartilhar essas verdades com outros
é uma das formas mais eficazes de expulsar os invasores espirituais e mantê-los afastados permanentemente. Portanto, que possamos iniciar nosso próprio movimento espiritual, espalhando a luz e a verdade para aqueles que ainda não as conhecem. Você já notou como as pessoas podem se reunir em multidões, mas ainda assim ter agendas diversas? Em uma sala cheia de indivíduos, encontrará uma variedade de problemas, motivações e intenções distintas. Por exemplo, em uma manifestação, descobrirá que alguns estão genuinamente lutando por uma causa específica, enquanto outros estão lá por mera curiosidade. Alguns comparecem para observar e relatar, enquanto outros buscam emoção ou entretenimento. Em resumo, quando você vê uma multidão, nem todos estão lá por motivos nobres ou alinhados entre si. O mesmo conceito se aplica quando uma multidão se reúne ao redor de Jesus. Entre os presentes, alguns vêm apenas para observar, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Outros comparecem porque têm fé e desejam ouvir os ensinamentos do homem de Nazaré. Entre eles, você encontrará indivíduos com necessidades urgentes, como a mulher com um problema de sangue, ou curiosos, como Bartimeu. Havia também os fariseus e saduceus, alguns buscando falhas em Jesus para acusá-lo. Existem momentos em que as multidões atraem atividades demoníacas. Por isso, é crucial cultivar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso permite que você seja sensível ao Espírito e capaz de discernir, mesmo quando grandes aglomerações se formam. Um exemplo disso é registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, onde Jesus estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum, em um sábado. Diante de uma multidão que o ouvia atentamente, destaca-se o incidente descrito em Marcos, capítulo 1, versículos 23 ao 24. Quando um homem possuído por uma entidade maligna interrompeu a pregação de Jesus na sinagoga, esse incidente ilustra de forma marcante como até mesmo durante a adoração e instrução divina, a influência demoníaca pode se manifestar. Imagine a cena. Enquanto as pessoas estavam absorvidas na mensagem de Jesus, um sujeito possuído por uma força maligna irrompeu no recinto. Isso nos faz ponderar sobre quantas almas podem estar sob a opressão de forças demoníacas, mesmo enquanto estão engajadas em práticas religiosas. Por isso, não basta só frequentar os cultos, tem que ter uma fé firme e uma relação próxima com Jesus, que ajuda a gente a saber lidar com o mal, seja onde for, até dentro da igreja. Antes de mergulharmos em algumas questões sobre esse tipo de fenômeno, vamos dar uma olhada mais de perto na interação entre Jesus e o espírito maligno, conforme registrado em Marcos 1, versículo 23 ao 25. Nessa ocasião, um sujeito possuído por uma força maligna irrompeu na sinagoga e desafiou Jesus, perguntando: "Quem você pensa que é, Jesus de Nazaré? Você está aqui para nos destruir? Eu sei exatamente quem você é, o escolhido de Deus." Jesus então repreendeu o espírito e o ordenou a se calar e deixar o homem. Esse incidente revela a coragem desse demônio, que teve a audácia de confrontar Jesus na própria sinagoga. Parece que o maligno estava furioso e queria testar a autoridade de Jesus, questionando se ele havia vindo para destruir. Isso nos faz refletir sobre como o diabo pode agir de forma astuta e ousada, até mesmo em ambientes religiosos. O inimigo pode tentar abalar nossa fé e confiança em Deus, mesmo depois de termos buscado proteção e bênçãos por meio da oração e do jejum, tanto para nós quanto para nossos entes queridos. Ele até mesmo pode aproveitar momentos aparentemente seguros, como estar na igreja, para lançar seus ataques. Podemos nos sentir seguros e protegidos em certos momentos, apenas para sermos confrontados pelo maligno de maneira sutil
e inesperada. Você realmente confia no Jesus que você tanto menciona? Acredita mesmo que pode superar todos os obstáculos que enfrenta? Você acredita sinceramente que pode viver sem medo? Quando Jesus foi confrontado por esse espírito maligno, a Bíblia nos conta que ele o repreendeu e ordenou que saísse do homem possuído. Jesus falou com autoridade e poder. Se nos encontrarmos um dia enfrentando o inimigo, devemos entender que nossas palavras por si só não têm poder, e nossos nomes não carregam peso no mundo espiritual. No entanto, lembremos do incidente em que o espírito maligno na sinagoga foi expulso pelo Senhor, como está descrito em Marcos 1, versículo 24. Naquele momento, o demônio reconheceu a autoridade de Jesus, sabendo que ele poderia derrotá-lo. Derek Prince descreve os demônios como entidades espirituais desencarnadas, seres sem corpos físicos. Ele afirmou que os demônios têm personalidades reais e distintas, o que faz sentido à luz das Escrituras. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 8, encontramos o relato de Jesus encontrando um homem possuído por demônios. No versículo 30, Jesus pergunta o nome dele, e ele responde: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. A palavra legião sugere uma grande quantidade de demônios, considerando que uma legião romana tinha cerca de 6.000 homens. Isso ilustra a intensidade da opressão que esse homem enfrentava, vivendo entre túmulos, isolado da sociedade e até mesmo de seus entes queridos. Esse caso nos alerta para a natureza da possessão demoníaca. O diabo tem uma estratégia de isolar as pessoas, deixando-as sem apoio. Ele sabe que estamos mais vulneráveis quando estamos isolados, privados da comunidade e do apoio. Por isso, é crucial permanecermos conectados com outros crentes e buscarmos apoio mútuo em tempos de luta espiritual. É fundamental termos pessoas ao nosso redor dispostas a orar conosco e a compartilhar nossa fé. Os demônios detestam essa união e tentam separar as pessoas de qualquer forma de apoio espiritual. O homem possuído por demônios, como descrito em Marcos 5, versículo 3 ao 5, estava em um estado de sujeira e impureza. Ele vagava nu, sem teto, entre os túmulos. Ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo com correntes, pois ele as havia quebrado antes. Esse homem vivia em constante agonia, chorando e se autoflagelando com pedras. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, mas ele sempre conseguia se libertar. Essa história destaca a intensidade do sofrimento causado pela possessão demoníaca, afetando tanto o homem física quanto espiritualmente. Em termos físicos, os demônios também o deixaram em um estado lamentável, afastado da sociedade e incapaz de encontrar tranquilidade. Isso nos ressalta a importância da comunhão entre os crentes e a necessidade de nos unirmos na fé para enfrentar os ataques espirituais. Mesmo as correntes mais resistentes não foram capazes de conter o homem sob a influência demoníaca. No entanto, quero compartilhar uma mensagem de esperança em Jesus Cristo. Esse homem foi libertado da opressão demoníaca após um encontro transformador com o Filho de Deus. O que admiro em Jesus Cristo é que não importa em que situação você esteja, não há pessoa que Deus tenha abandonado. Esse homem estava possuído por uma legião de demônios, o que sugere uma influência avassaladora. No entanto, Jesus não o abandonou. Ele persistiu com ele, não importando quão impuro ou oprimido ele estivesse. Isso é algo que todos os crentes precisam entender, independentemente de quão deslocados ou manchados possam se sentir. Devemos ter consciência de que Jesus Cristo nunca nos deixará de lado. Ele está sempre pronto para nos estender sua mão amorosa e nos libertar de qualquer opressão, restaurando-nos com sua graça e amor incondicionais.
Não importa o quão amarrado e restrito você se sinta, Jesus Cristo tem o poder de libertá-lo com uma única palavra. Quando o diabo vier contra você, tentando intimidá-lo e confrontá-lo, invoque o nome de Jesus Cristo para repreendê-lo. Todos os demônios do inferno tremem diante desse nome, pois é um nome que instila temor em seus corações. É através desse nome que encontramos libertação da escravidão espiritual e experimentamos uma paz que vai além da compreensão. Não importa a situação em que você se encontre, agarre-se firmemente ao nome de Jesus. Um nome que protege, um nome que liberta. É através do nome de Jesus Cristo que alcançamos a vitória sobre as forças das trevas. Não importa qual seja o desafio que você enfrenta ou quem quer que se aproxime de você, confie no poder incomparável do nome de Jesus. Espero que esta explanação tenha sido inspiradora e esclarecedora para você. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando o nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos, podemos explorar mais ideias e aprender uns com os outros. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.